E aí, YouTube, tranquilo? Começamos aqui o dia, hoje é terça-feira, dia 21. Já tô aqui no carro, né? Já são 12h35 aí, vocês viram quando eu acordei, era 4h30 da manhã. Aquela primeira parada que eu dei, eu fui na academia, treinei. E hoje eu teria que ir pra Amazon. Pra quem não sabe, eu tô trabalhando na Amazon e eu vou fazer um vídeo lá trabalhando, pra vocês verem como que funciona. Mas, como é longe, eu acabei ligando pra lá e perguntando se eu iria ter rota. Aí eles falaram que não, que hoje eu tava só de reserva e tal. Então, acabou que eu nem fui pra lá. Tem um cara aqui muito estranho aqui, ó. Sei lá o que tá arrumando. Ele tá aqui tem um tempão. Mas enfim. Aí acabou que eu não fui lá pra Amazon, fiquei aqui mesmo. Rodei um pouco de Uber que até agora, parei agora, almocei aqui agora. Vou ver o que eu faço, vou ver se eu rodo mais de Uber. Eu até filmei uma viagem pra vocês e vou mostrar pra vocês como que vai ser rodar de Uber aqui. Eu acho que vou fazer isso mesmo. Ó, até agora eu fiz 1, 2, 3, 4 corridas. Essas daqui eu cancelei e tal. E deu um total de $57 até agora. Não tá muito bom não, isso porque eu comecei tarde, mas deu aqui um total de 4h30, tá vendo? Não tá bom, $57, 4 corridas. Mas é isso, eu vou fazendo aqui, vou fazendo aqui as corridas, mostrando pra vocês, chamar e tal, o que vai acontecer, como é que vai ser, e é isso. Aí até apareceu uma aqui, ó, muito ruim. Ativei, normalmente eu tava fazendo só corrida do Uber, normal, de pessoa, né? E não tava fazendo de Uber Eats. Mas acabou que eu falei assim, não tô fazendo nada. Vou ativar de Uber Eats aqui, que normalmente onde que eu tô aqui dá umas corridas boas. Vou deixar o de Uber Eats aqui também. Aí chamou de novo, mas muito ruim. Então, cancelar. E vou parar lá mais perto de onde que ficam os bons restaurantes, né? Agora tá no horário do almoço, então pode ser que apite alguma coisa boa. Vamos ver. Muito ruim. Enquanto não apita nada que bom, vou conversando com vocês um pouquinho. Algumas coisas que aconteceram esses dias, né? Já faz um tempo que eu não posto e eu venho pensando algumas coisas aqui. Esse canal, o intuito inicial dele, original, era ser só sobre meio fitness, essas coisas, academia, esses trem assim. Esses trem, né? Mas eu tava pensando depois, eu acho que vou colocar, vai ser uma coisa geralzona da minha vida. Não vai ser mais especificamente meio fitness, só tipo, vou na academia, treino, filme. Seria isso a princípio. Mas acho que vou abranger o... Como que se fala? Oh meu Deus, o assunto do canal. Não é o assunto que eu queria usar, né, a palavra, mas vocês entenderam. Vou abranger o campo do canal e vou trazer mais pra minha vida. E vou vendo como que vai funcionando, né? Eu já vi que alguns vídeos meus, um vídeo ou dois, deram tipo 1000 visualizações e tal, foi legal, foi bacana. Então eu vou fazer mais. Eu tava com algumas ideias aqui de fazer diferente e vou fazer. Nossa senhora, olha a mulher ali. Como que aconteceu aquilo ali, gente? Olha, quebrou o eixo dela, sei lá o que quebrou. Nossa senhora, que loucura. Olha ali, e não bateu nem ninguém. Mas enfim, voltando aqui, eu vou abranger mais o assunto, vai ser do meu dia a dia, minha vida. Então vou ver se tem alguma coisa interessante, né, pra filmar. Igual trabalhando aqui nos Estados Unidos, na Amazon, é interessante, muita gente tem essa dúvida de como que funciona, como que é. Então quando eu for na Amazon, provavelmente amanhã eu devo ir, eu vou filmar. Outra coisa que o pessoal tem muita dúvida é trabalhando de Uber, igual eu tô. Então eu vou mostrar aqui um pouco para vocês também, já viram aí um pouco. Uber Eats também é diferente do Uber normal, logicamente, né? Mas é sobre isso. Eu tenho alguns planos também pessoais que eu vou filmando de pouco em pouco, à medida que for dando certo, que for progredindo, eu vou filmando. E vamos ver o que vai acontecendo. Hoje vai ser só o Uber mesmo.
Atualmente eu também tô fazendo um treino full body. Tô fazendo 3 treinos full bodies na semana. Vamos estacionar aqui e esperar. Que aqui era um ponto muito bom que eu esperava quando eu fazia muito Uber Eats. Eu posso ficar parado aqui e eu tô no meio dos restaurantes. Mas enfim, eu tô pensando também em vir aqui depois no centro para mostrar como que é aqui de noite, sexta, sábado, domingo, que aqui fica cheio, muito cheio. É tipo um carnaval aqui. Vamos ver como é que vai ser o Uber aqui. Eu vou mantendo vocês atualizados aí. Então, gente, eu tava esperando a corrida aqui até agora. Já são 1h20. Acabou de tocar uma aqui. Que vai sair daqui de perto e vai lá pra perto de casa. Como aqui não tá tocando nada, eu já vou pra lá mesmo. E tá pagando relativamente ok, então partiu. Hey, Camila. Então, acabei de deixar a passageira aqui. Chegamos aqui perto de onde que eu moro, mais perto de onde que tava, eu acredito. Tô a 4 milhas de casa. Eu tava tipo 15, então tá mais perto. Mas enfim, enquanto esperar alguma chamada aqui, tem umas coisas que mudou bastante, né? Já tem muito tempo que eu não posto nada aqui no YouTube. Uma coisa que aconteceu esses dias foi, na verdade foi a semana, foi o TikTok. O TikTok foi derrubado aqui nos Estados Unidos. Segundo aí o que eles estavam falando, o governo americano tá falando, né, que o governo americano proibiu o TikTok, foi porque tá tendo muito vazamento de informação secreta americana e conversas no TikTok de grupos terroristas, grupos armados, grupo terrorista principalmente, sobre pontos nos Estados Unidos, como atravessar, como passar, o que usar, quando ir, onde ir. Muitas informações vazadas dos Estados Unidos que estavam sendo enviadas para grupos terroristas que iriam atentar contra os Estados Unidos. E como o TikTok é uma rede chinesa, o governo americano, o criador dela é chinesa, né? Não sei, alguma coisa assim. O governo americano tá bem desconfiado disso, que é alguma coisa da China contra os Estados Unidos, e mandou derrubar o TikTok. O Biden estava no poder. Aqui, de manhã, meia-noite, parou de funcionar. Quando deu umas 10 horas da manhã, da segunda, se eu não me engano, ele já tinha voltado a funcionar, porque o Trump tinha algumas coisas, ele ia dar alguma chance pro CEO do TikTok, né? Se fosse que o que ele propôs foi que o dono do TikTok vendesse o TikTok para uma empresa americana. E assim, as informações que fossem compartilhadas dessa maneira, que eles estavam desconfiando, pudesse ser rastreada. Então, tipo assim, você consegue ver quem tá mandando as informações, para onde que essa informação tá indo. Isso foi uma das coisas que aconteceu. Enfim, o TikTok voltou, o Trump vai falar mais disso mais pra frente. E um provável comprador que eu vi, eu não sei se é só fake news, se é só clickbait dele, alguma coisa assim, mas quem estava querendo comprar o TikTok, que disse que foi lá ter uma reunião e ofereceu dinheiro, foi o MrBeast. Então, ele é um possível comprador. Segundo ponto, Trump foi eleito. Trump assumiu, né, na verdade, a Casa Branca. Dia 19, né? Acho que é isso mesmo, 19 de janeiro. Agora a gente vai ver como é que vai ficar as coisas, né? Porque ele prometeu deportações em massa, principalmente foi o ponto que ele mais bateu nos
na sua eleição, foi a deportação em massa, mas vamos ver como que vão acontecer as coisas, porque tem alguns pontos de pessoas que eu acompanho que falam o seguinte: o Trump quer deportar muita gente, porém não existe verba para deportar essas pessoas. E diferente do Brasil, se o governo federal fala uma coisa e o governo estadual entende que isso vá contra a Constituição e o governo estadual não acata essa ordem, ele tem a opção de não acatar. Foi o que eu entendi de várias pessoas falando aí, militares, vários vídeos que eu vi. O governo federal, o governo estadual, as cidades, elas têm autonomia para acatar ou não acatar a ordem. Mas, por exemplo, ela não vai só falar que não vai fazer porque não quer. Ela vai falar que não vai fazer. Por exemplo, tem as cidades, os estados portuários, se eu não me engano, é esse nome. São os estados que recepcionam os imigrantes ilegais. Como na Califórnia. Se a Califórnia entende que o que o Trump passar, alguma lei que o Trump passar, não vai contra a Constituição, ela não vai simplesmente falar, eu não quero fazer porque eu não quero. Ela vai falar que eu não quero fazer porque, no meu entendimento, isso vai contra a Constituição. Ponto. E aí, não tem mais o que fazer, acredito eu, a não ser que aquelas pessoas daquele estado, que os senadores, os vereadores, não sei como que chama aqui, a casa, sei lá como é que chama, entenda diferente e faça ele fazer. Tem algumas minúcias assim. Outra questão, se ela não quiser fazer, mas a provável lei, a provável emenda não vá contra Constituição. Eles falam que não tem verba. Foi o que eu vi de muito policial aqui. O que acontecia? O governo federal faz uma coisa, vai falar que vai deportar. O governo estadual da Flórida, por exemplo, vai falar, está junto com o Trump, está colado no Trump, vai falar, não, eu também vou ajudar e vou passar leis aqui na Flórida para que seja deportado o máximo possível de pessoas. Beleza. Aí chega na cidade, nas polícias da cidade, a polícia vai falar assim, não é igual a polícia no Brasil, onde tem a polícia militar que é subordinada ao governador, polícia que é subordinada ao xerife, que é o principal deles, não é igual a polícia do Brasil, estadual, que é subordinada ao governador. Aí a polícia daqui vai falar assim, não tenho verba para fazer isso, não tenho estrutura, não tenho policiais para fazer isso. Imagina se todo mundo que eu tiver que parar, que eu for parar, eu vou ter que ficar 1 hora, 2 horas preso com um policial lá no meio da rua, porque abordou uma pessoa que está indocumentada, esperando um órgão imigratório vir para deportar ela, para levar ela embora. Eu não tenho condições, isso é a polícia falando, eu não tenho condições de perder 2 horas, 3 horas de um policial, 1 hora de um policial, de um turno de um policial, só esperando isso, com roubo acontecendo, tráfico de droga acontecendo, tráfico de arma acontecendo, homicídio acontecendo, bala comendo. Então foi isso que eu ouvi muito. Mas não tem verdade, a gente só vai saber realmente como que as coisas vão ser quando acontecer, então é só esperar para ver como que vai ser as nuances desse governo do Trump. Mas enquanto isso, enquanto não temos mais informações, vida que segue. E é isso, vamos continuar esperando aqui. Toda hora que eu falo, a Siri acha que eu tô falando com ela. Para quem? Mas é intrometida. Não estou vendo intrometida nos seus contatos. Para quem? Tá vendo? Mas é isso, hein? Valeu.